Olá, meu povo que quer engravidar. Mais um videozinho do nosso desafio. O tema de hoje é super importante para você que quer chegar ao seu positivo e ter seus filhos em seus braços em até 180 dias. Vamos falar hoje sobre ciclo menstrual. Aí você pode pensar, mas esse tema nós já conversamos, eu já sei. Mas deixa eu te falar. Eu acredito que eu arrisco dizer que 80 a 90% das mulheres não sabem dizer, se a gente fizer essa pergunta nesse momento, o que é um ciclo menstrual? Elas não vão saber responder exatamente o que é um ciclo menstrual. Muitas mulheres confundem ciclo menstrual com menstruação, confundem ciclo menstrual com a própria ovulação, mas a gente precisa entender direitinho o que é o ciclo menstrual, quais são suas fases, entender como ele funciona, para que a partir daí o seu ciclo ele lhe ajude nesse processo de querer, de tentar e de engravidar. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é o que é o ciclo menstrual. E aí o ciclo menstrual ele vai ser o intervalo que vai do primeiro dia de sangramento menstruação, aquele sangramento de fluxo, até o último dia antes desse próximo sangramento de fluxo, antes da próxima menstruação. Vamos dar um exemplo para que você entenda melhor. Digamos que você menstruou no dia 5 de janeiro. E aí você menstruou novamente no dia 6 de fevereiro. Então, o seu ciclo menstrual, ele foi do intervalo do dia 5 de janeiro até o dia 5 de fevereiro. Do primeiro dia de sangramento com fluxo até o último dia que antecede o novo sangramento com fluxo. E aí a gente precisa entender mais uma coisa, que esse intervalo, que esse ciclo menstrual, ele é composto de quê? Ele é composto de fases. Sim, nós mulheres somos mulheres de fases. E aí a gente precisa entender quais são as fases desse nosso ciclo menstrual. Existem duas fases, que é a fase pré-ovulatória e a fase pós-ovulatória. Na verdade, e aí essas fases elas vão se subdividir. A fase pré-ovulatória vai ser a fase do sangramento e a fase pré-ovulatória mesmo, que antecede, que vai ser aquela fase em que a mulher vai estar infértil. Existe o período fértil, que aí a gente não incluiu dentro dessas duas fases, porque se a gente for de fato dividir, aí seria uma fase pré-ovulatória, a fase ovulatória em si e a fase pós-ovulatória, certo? Então, vamos lá. A primeira fase pré-ovulatória, que antecede a ovulação, ela vai ser composta por uma fase de sangramento, que é a menstruação, e aí inclui aquele sangramento de fluxo e também inclui aquela borrinha ou manchas de sangue que a gente apresenta no final da menstruação, e inclui também a fase que antecede o seu período fértil, que é uma fase infértil, a primeira fase infértil do nosso ciclo, que é pré-ovulatória, que é antes da ovulação. Então, nós temos a fase de sangramento e nós temos a fase pré-ovulatória, a primeira fase infértil, que é nesta fase infértil que nós identificamos o que nós chamamos de PBI, o seu padrão básico de infertilidade. E este padrão básico de infertilidade, ele é particular de cada mulher. Cada um tem o seu, então é importantíssimo que você busque, com a ajuda de algum instrutor, por exemplo, do método de ovulação Billis, ou de algum método observatório natural, que você busque qual é o seu padrão básico de infertilidade, desta fase infértil que você tem antes do período ovulatório. Por que isso? Porque aí você vai perceber que toda mudança que acontecer vai significar sinais de fertilidade para você, certo? Primeira fase é a de sangramento, a segunda fase é a fase pré-ovulatória, a fase em que nós vamos estar inférteis, a fase do PBI. Aí quando a gente sai do nosso PBI, importante ressaltar, esta primeira fase infértil, ela pode durar de 3 até 7 dias. O sangramento ele é variável. Existem mulheres que sangram 3, existem mulheres que sangram 5, existem mulheres que sangram 7. Isso aí também é um padrão que você vai que o seu corpo cria para você. Por isso que nós costumamos dizer que toda mulher ela é única, porque ela possui um padrão de sangramento
e ela possui um padrão também de infertilidade, básico de infertilidade, e esse período básico de infertilidade, esse primeiro período fértil no ciclo, ele pode durar de 3 a 7 dias. Porque aí você vai tendo essa fase pré-ovulatória satisfatória, vai ser uma condição para que você também tenha uma ovulação satisfatória. Saindo desse primeiro período infértil, você entra na sua fase de período fértil, no período de ovulatório, em que vão ocorrer mudanças no seu ciclo, e aí a gente vai perseguir alguns sintomas que vão levar à identificação da ovulação, certo? Então, eu tenho um período de sangramento, eu tenho um período de infértil, e aí eu entro no meu período fértil. Esse período ele também pode variar. A literatura diz que varia de 5 a 7 dias, e aí você tem que observar realmente os sintomas que lhe levam à ovulação, que nós chamamos de sintomas ápice. Mas aí vai ser tema de outro vídeo, todos os sintomas que você reconhece para chegar à sua ovulação. Aqui a gente quer que você entenda o quê? Que você entenda o que é o ciclo menstrual. Passou pela primeira fase de sangramento, passou pela segunda fase de período infértil, passou pelo período fértil, você vai para um período infértil novamente. Porque a ovulação ela só acontece uma única vez durante o nosso ciclo. Você só ovula um único dia. Isso é importante ressaltar também. E aí a fase pós-ovulatória, em que você identifica o sintoma ápice, você identifica que ovulou, aí você vai ter outra fase maior no final do seu ciclo, que é infértil também e que nós chamamos de fase lútea. Esta fase lútea, geralmente, pode durar entre 11 e 16 dias. Aí você também, observando, conhecendo o seu ciclo, conhecendo como o seu corpo funciona, vai saber quais são os dias de duração dessa sua fase lútea, certo? A partir do momento em que você ovula, sua próxima menstruação, o seu próximo ciclo, ele vai se iniciar entre 11 e 16 dias, que é essa fase lútea. Então, para que a gente entenda direitinho, o que é o ciclo menstrual é o período que vai do primeiro dia da minha menstruação, sangramento com fluxo, até o último dia antes do próximo sangramento. Esse ciclo ele é composto por fases. Essas fases são a fase de sangramento, a fase que é um período infértil, que é pré-ovulatório, uma fase de período fértil, que é onde vai ocorrer a ovulação, e outro período infértil que nós chamamos de fase lútea. Então, esse é o nosso ciclo menstrual. É toda a dinâmica desse período e dessas fases que nós precisamos entender para que a gente saiba, de fato, quais são os dias ideais para se ter uma relação e se conseguir uma gravidez. Deu para entender? Então, você vai percebendo isso, você vai entendendo isso, você vai sabendo que o primeiro passo é saber isso, o que é o ciclo, como ele funciona e quais são os seus padrões, para que aí você prossiga e consiga entender o sintoma ápice, você consiga entender quando você está ovulando, quando você está fértil e quando você está infértil, ok? Espero que vocês tenham entendido. Vem com a gente engravidar naturalmente.